Campeões do vestibular. Campeões do vestibular. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do vestibular. Maratona Enem 2022, aqui no canal Campeões do Vestibular. Dia 7, vamos receber o professor Paulo Alexandrino fazendo uma super revisão de História Geral. Dia 8, receberemos o professor Ítalo Colares com dicas de Filosofia e Sociologia. Dia 9, vamos estar recebendo a professora Zenaide Lobo com uma super revisão de História do Brasil. E na quinta-feira, vamos receber, dia 10 de novembro, o professor Oswaldo Velarde, do canal Apigel, com dicas sensacionais de geopolítica e atualidades. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Boa noite, meu povo! Satisfação maravilhosa! Está começando mais um programa Campeões do Vestibular. Campeões do vestibular. Nosso penúltimo dia de revisão aqui nessa maratona espetacular, minha gente! Olha só, tivemos aí já aula de História Geral, Filosofia e Sociologia e hoje, é claro, né, vamos falar de História do Brasil. E para dividir aqui a tela comigo, ela que é uma das melhores professoras aqui do nosso estado do Ceará, professora fera nas ciências humanas, olha só, História, Filosofia, Sociologia, a mulher as ciências humanas completa, pessoal. Boa noite, professora Zenaide Lobo. Muito boa noite, professora. Professora, teu áudio aí, ó. É pra aplaudir de pé! É pra aplaudir de pé! Olá, rapaz, professora. O Helder faz uns elogios a gente que a gente fica até encabulado, né? Boa noite! Boa noite, meus vestibulandos, guerreiros aí do Enem. Quarta-feira à noite, a galera no pique para garantir essa vaga que só você pode conquistar, hein? É verdade. Olha, hoje nós vamos fazer aqui um panorama geral de História do Brasil. Preparamos aqui uma apresentação sensacional. Eu quero aqui aproveitar, dar aqui boa noite para o André Davi, Calil, professor Ítalo Colares, que ontem deu um showzaço aqui de Filosofia e Sociologia, o pessoal que está chegando agora, sensacional, gente. E olha só, lembrando que hoje já é o nosso penúltimo dia dessa Maratona Enem, tá certo? Amanhã, pessoal, nós vamos ter a nossa última transmissão da semana com geopolítica. E aí nós vamos fazer amanhã uma conexão Fortaleza-São Paulo, viu? Olha só, direto, se eu não me engano, de São Vicente, nós vamos estar recebendo aí o professor Oswaldo Velarde,
que de fato é, né, um grande especialista em geografia e vai discutir aí o cenário geopolítico, né, dos últimos anos e vamos fazer um bom debate, digamos assim, né, de atualidades. Professora Zenaide, vamos então começar, minha amiga? Olha só, deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Deixa eu ver Meus aqui. gatos já chegaram, viu? Tô vendo aqui os comentários aqui, meus gatos já estão por aqui. Opa, cadê? Olha só, rapaz, aqui a Hanna, né? Hanna, Jamile, deixa eu ver se eu vejo mais alguém. Show de bola, né? Já Beleza. tô garantindo aqui a aprovação desse povo, porque esse povo quer tudo ir para a área da saúde, aí vão tudo cuidar de mim daqui uns anos, vão esticar minha cara, vão colocar meus dentes, vai ser um babado. Pronto, olha só que maravilha. Show de bola. Meu povo, vamos então aqui começar, tá certo? Vamos então Bora. aqui, olha, bora colocar aqui. Vamos então, olha, vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos fazer um panorama, combinei aqui com a Zenaide, pra gente fazer uma viagem no tempo, tá certo? Vamos pegar lá desde a chegada dos portugueses e aí a gente vem, ó, vem puxando até os dias atuais, tá certo? Meu Bom, a povo, gente nem JK fez um plano tão mirabolante como o Helder, viu? Ai, aqui a gente bota é pra torar! Bota pra torar! Ó. Pessoal, vai ser sensacional. E vamos aqui, ó, vamos começar com essa imagem. Professora Zenaide, né? Você pode iniciar aqui, pode fazer as honras. Bom, a gente tem que começar do começo, né, como diz o outro, falando que essa chegada dos europeus aqui no Brasil, ela foi incentivada por um modelo econômico que ficou conhecido como mercantilismo, né? E no mercantilismo, o que a galera estava almejando aí conquistar? No mercantilismo, o pessoal queria novas colônias, queria especiarias, queria metais preciosos. Saíram ali procurando novas terras, né, para eles conquistarem isso. Perfeito. Chegaram aqui no Brasil, e aí, meu povo, foi só decepção. Chegaram aqui no Brasil, queriam ouro. Tinha ouro? Não tinha ouro. Queria especiaria? Tinha especiaria? Não tinha especiaria. Aqui no Brasil só tinha o quê? Só tinha macaco, papagaio e índio pelado. A decepção começou por aí. Então, durante um bom tempo, né, nem teve ali um grande interesse dos europeus aqui no nosso Brasil. E diferente do que aconteceu nos países da América Espanhola, né, esse primeiro contato entre portugueses e indígenas não foi um contato agressivo, não foi um contato de guerra, não foi um contato, né, de exploração no primeiro momento. O primeiro momento foi um contato ali super amigável, good vibes. Os índios forneciam ali umas arvorezinhas para os europeus davam uns pentes, uns espelhos, era todo mundo feliz, gente. Era uma coisa maravilhosa. Quando é que esse babado começou a mudar? A única coisa que os europeus encontraram aqui no Brasil que podia ser útil para eles foi justamente aquilo que nos deu o nome, né? O pau-brasil. E o pau-brasil era importante porque ele fornecia uma tinta. Bora, meu advogado, doutor Natan, já está aqui presente. Olha aí. Já posso ser presa daqui a 5 anos. E aí, a única coisa que eles acharam de importante aqui foi pau-brasil. Massa. Pegaram o pau-brasil e começaram a fazer essa troca, né? Então, no primeiro momento, não houve colonização. No primeiro momento, os europeus construíram feitorias. O que eram as feitorias? Eram postos de trocas comerciais. Os europeus vinham, pegavam o pau-brasil que os índios tinham levado até essa feitoria e davam ali, faziam aquele escambo com o indígena, né? Dava um pentezinho, dava uma arma, uma faquinha, tudo tranquilo. O problema é que o modo de vida dos índios era muito diferente do modo de vida dos europeus. Inclusive, o modo de vida dos povos originários, né, gente, já caiu no Enem. Então, é importante sempre a gente lembrar que era um modo de vida muito diferente, né? Eles não trabalhavam, não tinha esse conceito de trabalhar para viver, esse conceito de juntar ali riquezas, esse conceito de acumular coisas. E quanto mais os europeus pegavam o pau-brasil, mais eles queriam. E teve um momento que a gente falou, cara, não tô mais afim. Eu já conquistei aqui meu pente, meu espelho, minha faquinha, eu tô de boa, não quero mais. E foi aí que as relações começaram a mudar.
Foi aí que começou a exploração desses indígenas e foi aí que o negócio começou a ficar babado, confusão e gritaria. Além disso, né, outros povos começaram a chegar aqui. Inclusive, tem uma carta do rei da França, não sei se tu vai lembrar o nome do rei da França, nunca lembro, que ele falou que queria ver onde é que Adão dizia no testamento dele que as terras da América pertenciam a Portugal e Espanha, né? Porque a galera chegou aqui e falou, esse território aqui é meu. Peguei, é meu. E aí outros países começaram a querer esse território também. França, Holanda, países que começaram depois nessa corrida colonial, eles começaram a dizer assim, pô, eu quero esse território também. E aí Portugal é igual menino mimado. Portugal tava nem aí pro Brasil, né? Mas aí quando outra criança chegou para brincar com o brinquedo dele, aí ele quis. E aí quando ele quis, ele teve que procurar alguma coisa para fazer nesse Brasil. O que eu posso fazer nesse Brasil? Eles perceberam que o solo brasileiro, assim como o clima brasileiro, era muito propício para plantar um negócio que na Europa já era sucesso total. O famoso ouro branco, né? Que era o quê? O açúcar. E os portugueses já tinham esse contato desse açúcar lá na África. E aí eles disseram assim, pô, vamos levar esse açúcar para o Brasil que vai dar bom. Só que para trazer esse açúcar para o Brasil, o que a gente precisa? De gente para vir cultivar esse açúcar. Então vamos pegar esse território, vamos lotear ele todinho e vamos chamar uma galera para ir. Vamos dar esse território para as famílias ricas, né? E essas famílias ricas vão tomar conta desse território, vão pagar um imposto bacana para a gente, vão produzir nesse território e essas famílias vão ficar de olho para que nem França, nem Holanda, ninguém invada. Vamos cuidar aqui do que é nosso. Perfeito, começaram isso, só qual foi a questão? A questão é que ninguém queria vir para o Brasil. Ninguém queria vir para esse país, velho, fuleiragem, gente. Na época não tinha carnaval, não tinha Anitta, não tinha nada, gente. Era só realmente macaco, papagaio, índio pelado. O risco muito alto, né? O risco muito alto de investimentos. Eu já ia chegar lá. E outra coisa, caríssimo, né, gente? Porque o rei dava a terra, mas ele dava só a terra. Então, a sua viagem para cá, com a sua família, com seus servos, com seus escravos, a construção do engenho, que era caríssimo, tudo era por sua conta e risco. E muitos capitães donatários não chegaram nem a vir para cá. Porque o rei chegava e disse assim, cara, tem uma oportunidade show para você, perfeita. Vou te dar uma terra, praia, areia branquinha, mazinho morninho. Aí o cara, opa, show. O que eu tenho que fazer para isso? Não, é o seguinte, tu vai atravessar o oceano, coisa pouca, 300 léguas, besteira. Quando chegar lá, pode ser que tu pegue os índios canibais, porque vale lembrar que os índios tupinambás, eles tinham rituais antropofágicos, né? Então, eles acreditavam que se eles comessem o inimigo, eles adquiriam os poderes daquele inimigo. Então, dependendo de onde tu for, tu pode pegar um índiozinho canibal, besteira, coisa pouca, nada demais. E aí, quando chegar lá, tu desmata, tu limpa, tu constrói teu engenho e tu vai plantar açúcar. O que vocês acham que o cara ia dizer? Você tá doido, meu amigo? Vou lá nada. Gente, muitos capitães donatários morreram sem ter chegado aqui ao Brasil. Outros morreram quando chegaram aqui ao Brasil. O capitão donatário da Bahia, por exemplo, desembarcou no lugar errado, foi comido. Aqui no Ceará, o capitão donatário nunca chegou a vir. Aqui no Ceará que era ruim mesmo, meu Deus do céu. Ah, dá pra plantar cana? Tá não. E aí, eu vou fazer o quê nesse estado, rei? Ficar lá curtindo a prata com água de coco? Sem nenhum atrativo econômico. Nenhum atrativo econômico, gente. Não tinha nada. Então, assim, essas capitanias hereditárias, elas só duas tiveram sucesso, né? Sim. Foi Pernambuco e São Vicente, que é ali na região ali entre Espírito Santo, São Paulo, Rio. Essas duas capitanias foram as únicas que tiveram sucesso. O restante ficou aí abandonado até, sabe lá Deus quando. Vocês têm noção? O Ceará, ele só começou a ser colonizado em 1603. Quase um século depois que o Brasil começou a ser colonizado. O restante do Brasil começou a ser colonizado. Exatamente. Então, assim, as capitanias hereditárias não tiveram sucesso como o rei imaginava, né? Não deu certo. E aí o rei mudou a forma de governo, porque ele viu que a capitania não deu certo. As capitanias eram distantes uma da outra, elas não conseguiam se comunicar.
Naquela época não tinha WhatsApp. Atacou aqui a capitania de Pernambuco, eu vou mandar um zap lá para a capitania do Maranhão avisando que os índios estão indo para lá atacar. Não dava, né? A distância de Portugal, a falta de dinheiro para investimento, que esses donatários que vieram, né, era de uma nobreza, digamos, pequena nobreza portuguesa, porque a alta nobreza não queria gastar o que tinha, né? Muito risco. E realmente esse sistema ele acaba fracassando. Inclusive, esses são 2 pontos importantes que os alunos devem revisar. Por que as capitanias foram criadas? Que a Zenaide falou aqui brilhantemente, era a forma mais barata de iniciar a colonização, era transferir para terceiros os gastos, daí os donatários que gastariam, porque a coroa portuguesa não tinha como, e os motivos do fracasso. Então, por que foi criado e o porquê fracassou. São pontos importantes, né? E lembrar também que, poxa, fracassou o sistema de capitanias, calma, Portugal não desistiu não. O que foi que Portugal fez? Criou um novo sistema, que foi dos governos gerais, que, inclusive, eu não lembro de nenhuma questão do Enem sobre os governadores gerais do Brasil, assim, eu não sei nem se já foi cobrado alguma, pelo menos nesse novo Enem de 2009 para cá, eu não consigo recordar, né? Eu acredito que em relação ao governo geral especificamente não, mas eu já vi questões falando sobre os homens bons, por exemplo, né? Os homens bons, que eram ali os homens que participavam das câmaras municipais, né, gente? Que eram pessoas que tinham uma influência dentro da colônia, que eram pessoas que podiam, obviamente, participar da vida política dessa colônia. Esses homens bons, é bom vocês saberem quem eles eram, né? Assim como vocês também saberem quem eram, por exemplo, os capitães-mor, que eram responsáveis pela segurança, o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, o provedor-mor, que era responsável pela captação de impostos. Portugal fez todo um esquema ali para garantir, né, que a galera não ia desistir de colonizar esse pedacinho de Brasil que eles tinham. Porque vale lembrar que com o Tratado de Tordesilhas, Portugal tinha um pedacinho de Brasil. Por que eu tô falando de pedacinho de Brasil? Para você colocar no seu coração essa informação, porque daqui a pouco a gente vai ver um negócio chamado União Ibérica. E é aí que o negócio vai tornar para cima da gente. Guarda no teu coração essa informação que a gente chega já lá. Lembrar que com esses governadores gerais vieram os primeiros jesuítas, lembrar que a primeira capital do Brasil foi criada pelo primeiro governador geral, né, Tomé de Souza, né, são informações. Zenaide, a gente já passou para outra imagem aqui e agora está aparecendo aí uma fazenda, um engenho de açúcar. É importante o nosso aluno saber alguma coisa sobre açúcar aí para o Enem? E esse tema já saiu várias vezes, né? Sim, é importante ele saber muitas coisas sobre o açúcar, porque afinal de contas o açúcar foi a força motriz do Brasil durante muitos séculos, né? Foi a grande riqueza do Brasil durante muitos séculos. E a partir do açúcar, a gente tem a primeira sociedade colonial que não... Alguns historiadores chamam de sociedade, outros historiadores problematizam esse termo porque a gente não tinha, de fato, uma divisão social durante esse Brasil colônia, né, de imediato, mas a gente tinha uma sociedade colonial aí que vai ser muito baseada na relação senhor de engenho versus escravos, né? Isso. E essa relação, ela vai ser determinante para como a população brasileira vai se estruturar, até porque a escravidão no Brasil, né, começou ali em 1530, com o começo do processo de colonização, e se estendeu até 1888. Então foram mais de 3 séculos de escravidão, foram mais de 4 milhões de escravizados que vieram, né, de forma compulsória da África para o Brasil. E essa sociedade, ela vai definir muito como é que o Brasil ia se organizar e, na verdade, como o Brasil se organiza até hoje. Quando a gente fala de racismo estrutural lá na sociologia, né, as raízes desse racismo estrutural estão nessa imagem aí, né? Tá nessa escravidão que teve aqui. É importante você saber, por exemplo, acho que a gente vai falar das leis abolicionistas quando a gente for falar de Segundo Reinado, né, Eudinho? Isso. Mais para frente, vamos já chegar lá. E aí, pronto. Brevemente aqui para a gente chegar no ciclo do ouro, né? Não foi assim, tá? Vamos lá, o que aconteceu? Em um determinado momento da história, finalzinho do século XVIII, o rei de Portugal morre. E o rei de Portugal morreu muito jovem, sem deixar herdeiros. E aí, quem é que vai assumir o trono de Portugal? Nessa época, a galera era um surubão de Noronha grande. Primo casava com primo, era todo mundo ali aparentado.
E o rei da Espanha era primo do rei de Portugal. Então ele fala, opa, vou assumir esse reino. Assume o reino ali, né, de Portugal, e obviamente tudo que pertencia a Portugal, inclusive nós. Quando a gente começa a ser dominado durante essa União Ibérica, o que vai acontecer? A Espanha tinha um inimigo gigante, que era quem? Holanda. Qual era o problema da relação da Holanda com a Espanha que tem a ver com o Brasil? Lembra que a gente falou nesse instante que era caro fazer engenho, que era caro plantar açúcar, que era caro comprar escravo? Essa galera não tinha grana para fazer isso. Então, o que eles faziam? Alô, Holanda, me arranja aí um dinheiro. A Holanda era o agiota do Brasil. Além de emprestar dinheiro para a construção de engenho, compra de escravo e tal, a Holanda ela era responsável também por fazer o transporte desse açúcar do Brasil para a Europa e era responsável também por refinar esse açúcar. Porque aqui a gente produzia o grossão. A gente fala plantar açúcar como se plantasse um grão de açúcar, né? Plantar cana. Até virar açúcar é um processo muito, muito diferente. Muito. E aí esse... Helder. E assim, só para complementar mesmo, poxa, Portugal praticamente só produzia. Né? A Holanda, ela investia, ela construía os engenhos, ela transportava, ela refinava, ela revendia. No final das contas, a maior parte do lucro ficava nas mãos dos holandeses, né? Então isso mostra que a Holanda tinha uma intimidade, digamos assim, muito forte com o açúcar brasileiro. E essa União Ibérica ela vai colocar um ponto final nisso. Né? Então vai ser complicado, bem complicado para os holandeses. Será que os holandeses vão aceitar? Vão aceitar fácil, hein? Perder esse lucro? Claro que não. Daí vem as invasões, né? As invasões holandesas no Brasil. Zenaide, e o ouro, né? Assim, o açúcar foi um ciclo econômico, é importante que o aluno ele lembre. O ouro também foi um ciclo econômico, não é isso? Pronto, é porque eu ia chegar no fim do açúcar, na crise do açúcar, para a gente chegar como é que esse ouro se desenrolou, né? E aí, com a União Ibérica, quando essa União Ibérica acabou, né, que, na verdade, os holandeses invadiram o Brasil, tiveram ali durante muito tempo um contato muito próximo com os senhores de engenho em Pernambuco, desenvolveram bastante Recife, desenvolveram bastante Olinda, trouxeram artistas para o Brasil. Durante o tempo foi tudo paz e amor maravilhoso. Quando essa União Ibérica acabou, esses holandeses começaram a cobrar os empréstimos que eles tinham feito, e aí os senhores de engenho expulsaram os holandeses. Quando os senhores de engenho expulsaram os holandeses disseram, tá bom, eu vou, mas eu vou levar a bola do jogo junto comigo. Quem era a bola do jogo? O açúcar. Os holandeses começam a produzir o açúcar ali nas Antilhas, no Caribe, e começam a vender esse açúcar com um preço melhor para os europeus, porque afinal de contas eram eles que refinavam, né? Não tinha esse intermédio. E aí o Brasil entra numa crise gigante em relação ao açúcar. O Brasil entra nessa crise em relação ao açúcar. A Capitania de São Vicente entra em declínio maior ainda do que a de Pernambuco. E aí o que começa a acontecer? Eles começam a procurar novas fontes de riqueza. E eles começam a entrar sertão adentro. Lembra que eu falei para vocês, nesse instante, né, guardar no coraçãozinho de vocês, que era um pedacinho de Brasil? Quando acontece a União Ibérica, como vira tudo pertencente à Espanha, não tem mais pedacinho ou pedação de Brasil. Junta tudo pertencente à Espanha. Quando separou de novo, os limites territoriais do Brasil não estavam tão definidos ainda. Então a galera começou a entrar sertão adentro para procurar novas fontes de riqueza, e não só novas fontes de riqueza, para procurar também um negócio que nessa época também valia pra caramba, índio. A gente tem o começo dos bandeirantes. Gente, a figura do bandeirante é uma figura que cai bastante aí no Enem, porque o bandeirante ele é uma figura extremamente polêmica. A gente trata o bandeirante, dependendo da cidade, mas principalmente São Paulo, como o herói aí, né, da colonização, como o cara que desenvolveu a cidade. Mas o bandeirante, ele era um puta captor de indígena e foi um cara que tem... A gente diz que o ouro era um ouro vermelho, né? Um ouro conquistado às custas do sangue de indígenas, do sangue dessa galera. E aí a gente começa a achar ouro no Brasil. E, gente, a gente achou muito ouro. Porque quando eles começaram, as primeiras jazes ali nas Minas Gerais, eles, opa, se tem aqui nas Minas, tem mais. Chegaram no Mato Grosso, chegaram no Goiás, e foi ouro, ouro, ouro. E, meu amigo, foi ouro pra caramba. Muito ouro. Só que qual era o problema?
Portugal era olhão, gente. Quanto mais o Brasil achava ouro, mais Portugal queria. Portugal instituiu o quinto, por exemplo. O que quer dizer? Cada 100 arrobas de ouro que era achado aqui no Brasil, 20 tinha que ser enviado para Portugal. Só que Portugal não tem esse olhão só por conta do olhão, não. Vale ressaltar que Portugal devia até o fundo das calças para a Inglaterra, né? Por conta do acordo de panos e vinhos. Portugal era muito cachorrinha da Inglaterra. Então, o ouro brasileiro foi todo para a Inglaterra. Você se pergunta assim, rapaz, como é que Portugal pegou tanto ouro do Brasil? É um país pobre. Simples, porque o ouro do Brasil não ficou em Portugal. Ia direto para a Inglaterra, né? Então, conquistamos esse ouro, só que esse ouro ele veio com uma pressão muito gigante de Portugal para pagamento de impostos, para a questão de mudanças na colônia. E aí a gente começou a ter, papocando aí pelo Brasil, né, gente, uma série de revoltas. Revoltas essas que visavam a independência do Brasil. Não. Por quê? Porque nesse momento aqui nós não temos a consciência do que é Brasil. Então, quando a gente fala em Revolução Pernambucana, quando a gente fala em Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, a gente não está falando de movimentos separatistas, necessariamente essa questão de Brasil, porque a gente não tinha essa consciência patriótica, né, do que é Brasil. Eles queriam o quê? Eles queriam um separatismo de Portugal. Eles queriam se livrar de Portugal. E aí a gente tem na Inconfidência Mineira, né, gente, um dos principais movimentos aí, expoentes dessa época, com a questão do... Na verdade, o movimento não chegou a acontecer, teve um X9 lá, que dedurou a galera antes do momento, e aí eles precisavam que alguém pagasse o pato. Por quê? Porque eles precisavam mostrar, né, o que acontecia com quem ousava trair Portugal. Então eles pegaram ali o Tiradentes, que foi o cara que pagou o pato pela galera. Zenaide, você falou uma coisa muito importante que eu acho que é legal a gente frisar isso para os alunos que estão nos assistindo. Essas revoltas que a gente está aqui analisando, principalmente as que você falou, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, elas não eram revoltas que, embora elas criticassem, contestassem o pacto colonial, né, como você muito bem disse, elas não falavam de uma independência do Brasil. Elas falavam de uma emancipação, no caso da Conjuração Mineira, uma emancipação de Minas Gerais. No caso da Conjuração Baiana, uma emancipação lá de Salvador. Então, era uma coisa muito mais regionalizada mesmo ali, muito mais local do que nacional. Não havia essa ideia de nação aqui. Lembrando que a gente está falando já da crise do sistema colonial. A gente está falando aqui do finalzinho do período colonial, onde essas revoltas começam a surgir. E aí sempre fica a dica, quando os alunos forem estudar os movimentos sociais, que são essas revoltas, eles saberem a localização, não é isso, Zenaide? É muito importante. As causas. Eu costumo dizer, pelo menos para os meus alunos em sala, eu digo, olha, saiba pelo menos onde ocorreu e o que causou. Porque como terminou, a maioria vai terminar do mesmo jeito, ou seja, sendo sufocadas de forma violenta, né? Principalmente os movimentos que tinham um cunho popular. Os de cunho elitista, assim, raramente você vai ver ali um término violento. São poucas as revoltas de cunho elitista que terminaram de forma violenta, né? Agora, as de cunho popular era, como você muito bem disse mesmo aí, foguete para cima do povo, né? E as de cunho escravista, aí é que era violento mesmo, pior ainda. É importante que vocês saibam, né, vestibulandos, além de vocês saberem onde aconteceu, que é muito fácil, porque tá no nome do negócio, Revolução Pernambucana. Nossa, onde será que aconteceu a Revolução Pernambucana? É muito fácil. Vocês têm que saber também quais foram as influências que essas revoluções tiveram, para vocês entenderem o que elas objetivaram. Então, por exemplo, Confidência Mineira vai ter aí uma influência muito grande, né, da independência dos Estados Unidos. Chegaram até a conversar ali com as 13 colônias e tal. Então, eles tinham um movimento na mente, um movimento muito federalista, mas um movimento que não buscava mexer com a estrutura
estrutura social ali da colônia, porque esse movimento da Inconfidência, ele foi marcado por membros da elite. Então, era tipo, para eles a situação era muito confortável, eles só não queriam mais pagar imposto para Portugal, eles queriam se separar de Portugal e pronto. Como diria aquele clássico da música popular brasileira, ado a ado, cada um no seu quadrado. Eles queriam se livrar de Portugal e ficar tranquilo. Já a Conjuração Baiana, ela vai ter um caráter muito mais popular, porque ela já é influenciada pela Revolução Francesa. E não só pela Revolução Francesa, pela Revolução Haitiana. Então, a gente já vai ter na Conjuração Baiana a participação de escravizados. A gente já vai ter, como uma das pautas dessa conjuração, né, o fim da escravidão aqui no Brasil. E foi por isso que essa galera se lascou muito mais, porque era galera pobre. Então, eles pegaram ali os líderes desse movimento, que eram homens pobres, que eram escravizados ou que eram escravos libertos, e eles papocaram essa galera com gosto de gás, que é para mostrar mesmo o que acontece, né? Então, assim, elas vão ter objetivos diferentes, mas o que é importante você entender de geralzão em relação a essas revoltas é que elas tinham uma coisa em comum, todas elas estavam insatisfeitas com Portugal. Como o próprio Helder falou, a gente está falando aí da crise do sistema colonial, né? O sistema colonial ele já estava falindo nesse momento. O ouro já estava acabando, até porque o ouro é recurso natural não renovável, né? Então, não dura para sempre. Você não planta ouro, nasce ouro de novo, você vai explorando e vai acabando, então o ouro já estava acabando. O açúcar já vinha em crise há muito tempo. A Bahia estava numa crise gigante de fome, por outras questões aí, né, que não convém a gente ressaltar agora, mas enfim. Então a galera estava revoltadíssima com Portugal, com esses impostos enormes, estavam insatisfeitas com a vida na colônia e alguma coisa precisava mudar. Não sabiam eles que o que ia fazer a vida deles mudar seria um baixinho com gastrite e complexo de grandiosidade lá na França, né? Sim. E o que faz a história do Brasil mudar é o nosso querido Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Muda os rumos de tudo, invasão portuguesa, família real fugindo para o Brasil e uma série de decretos que Dom João vai fazer que acaba com o pacto colonial, que dá ao Brasil, que era uma simples colônia, né, tudo aquilo que existia numa metrópole, até porque vale ressaltar que o Brasil ele se tornava aí a sede do Império Português. Então era preciso ter ministério, era preciso ter banco, era preciso ter toda a estrutura administrativa que era importante para se administrar um império. Tanto é que isso pesa muito, né, Zenaide? Pesa muito para quando o Brasil ele se emancipa de Portugal, com o 7 de setembro, ele adote o modelo de governo monárquico, né? Muita gente pergunta, por que o Brasil virou uma monarquia? O restante da América Latina, você vai ter aí o quê? Repúblicas, com exceção do México, que também foi uma monarquia, mas durou pouco tempo. Mas todos os outros países da América Latina, você vai ver aqui da América do Sul em especial, todos os outros viram repúblicas. E o Brasil, ele vira o quê? Uma monarquia. Mas por que uma monarquia? Por causa dessa influência, né, que foi deixada pelo período em que a família real portuguesa esteve no Brasil. Se eu não me engano, 13 anos. Né? 13 anos, eu tenho a impressão que uns 13 aninhos. De 1808 a 1722, né? 1808 a 1821. 1820. Né? Pronto, 13 anos, 13 aninhos, ou seja, realmente causa um impacto grande. Sobre esse período joanino, tu gostarias de falar alguma coisa que você acha relevante para o aluno lembrar? Cara, eu acho que duas coisas são importantes, né, em relação ao período joanino. Primeiro, são as profundas mudanças que acontecem no Brasil com a chegada da família real aqui, né? A gente vai ter aí mudanças no Rio... Primeiro, a gente vai ter a transferência da sede do Brasil de Salvador para o Rio, né? Segundo, muitas mudanças como a construção do primeiro banco, das primeiras universidades, do primeiro museu, do Palácio Real. Gente, o Brasil não tinha uma casa digna de receber a família real. Lógico, não tinha elite aqui, que só tinha pobre, coitado, meu Deus do céu. Então, quando a galera chegou, né,
Como é? Mas como se tivesse tirado do República, atualidade do... Provavelmente, Ítalo, porque assim, como nós permanecemos ainda, né, durante um bom tempo, quase 100 anos aí ainda como monarquia, isso influenciou muito, principalmente em quem tomaria o poder e como a nossa república se configurou, né? Porque aqui nos nossos países vizinhos, o que aconteceu? A elite local se revoltou com a elite colonial e se tornou independente, virando uma república. Quem conduziu o nosso processo de república aqui foi um membro da monarquia, apoiado por pessoas que apoiavam a monarquia, né? Então e aí quando a gente veio virar república foi através das mãos do exército, que já tinha uma outra mentalidade, que não a mentalidade comercial, cultural, enfim, né? Política e tal. Isso. Então, acredito que sim, seria muito diferente. Eu respondo, assim, essa pergunta do professor Ítalo com uma outra pergunta. Diferente para quem? Né? Sempre quando assim, me fazem essas perguntas, sabe, Zenaide? Em sala de aula, os alunos, quando a gente chega na parte de república, os alunos, eles perguntam muito, professor, quem foi o melhor presidente, né? Aí eu respondo, melhor para quem? Porque todo governo você vai encontrar aspectos positivos e aspectos negativos. Sempre tem quem se beneficia e tem quem se prejudica. E sempre foi assim, e eu acredito que sempre vai ser. Então, seria diferente para quem? Vamos para o povo, né? Quando a República foi proclamada, mudou muita coisa na vida do povo? Eu acho que talvez o Ítalo tenha perguntado, Helder, em relação à estrutura do Brasil como um todo, né? Com certeza. É óbvio que o pobre sempre se lasca. Voltamos, né, aos clássicos da música popular brasileira, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe, o de baixo desce, então sempre é assim configurado dentro da história. É verdade. Mas eu acho que ele quis falar em relação à estrutura brasileira como um todo, política, né? Estrutura administrativa certamente seria diferente. Agora, analisando o social, eu fico realmente com essa pergunta. Será que mudaria? A própria República, quando ela foi proclamada, como a Zenaide muito bem falou, não teve participação popular. Olha só, uma república que começa sem a participação do povo, será que ela está sendo construída para o povo? Essa é uma reflexão que eu sempre puxo em sala de aula, porque realmente o povo quase sempre foi uma bucha de canhão, né, Zenaide? Aqui sempre foi usado como bucha de canhão. Massa, né? De manobra total, né? 2016 que o diga. Zenaide, vamos girando aqui a linha do tempo, porque já são, olha a hora. Vamos lá. 9h10 já, a gente tem 20 minutinhos aqui. Vamos agora para essa nova imagem aqui. E essa imagem, hein? Eita, cara, eu amo essa imagem, assim, porque é uma imagem, né, de um negócio heróico, de um negócio ali super pensado, no negócio ali de guerra. E a gente sabe que não foi nada disso, né, meu povo? A nossa independência foi um acordo de gabinete. Portugal estava ameaçando invadir o Brasil por conta de que Dom Pedro não tinha voltado, por conta da Revolução do Porto. Cabe vocês darem uma olhadinha também, Revolução do Porto, aí, o que os portugueses queriam, o que aconteceu com o Brasil. E aí, quando chegou, né, essa carta de Portugal dizendo que ia invadir, a princesa Leopoldina, aconselhada pelos irmãos Andrada, né, assinou ali o documento de independência e mandou uma carta para Dom Pedro e falou, a gente é independente por isso, e dá teus pulos aí. Dom Pedro estava voltando da casa da amante oficial dele, né? Os meus alunos adoram quando eu falo em amante oficial, porque Dom Pedro tinha muitas, né? A Domitila de Castro, ela era a favorita, né? A principal. Tava voltando da casa dela, rezam as más línguas históricas, vocês sabem que historiador é tudo fofoqueiro, a gente adora falar mal, principalmente quem já morreu, né? Rezam as más línguas históricas que estavam com uma dor de barriga daquelas, depois de uma feijoada que a sua amada tinha feito para ele. Estava acompanhado de 3, 4 pessoas. Estava em cima de jegue, porque cavalo não era bom para andar nos morros de São Paulo,
né? Então, essa imagem aí, meu povo, ela foi completamente construída, né? Por que ela foi completamente construída? Imagina, vocês começaram a estudar a história do Brasil lá no Fundamental 1. Aí imagina se a tia chega para vocês e fala assim, gente, Dom Pedro I tá voltando da casa da amante com caganeira, recebeu uma carta em cima do jumento e assinou um papel. Olha que coisa bonita, né, para nossa história. Não dá, a gente precisa ter uma história aí de um heroísmo, né, aí do negócio bonitão. E essa imagem ela foi criada para passar isso, né, para passar essa imagem que Dom Pedro era um puta herói aí da independência, que estava com esse exército no cavalo branco, todo mundo fardado, bonito. Uma grandíssima mentira, né, gente? Vocês devem ter estudado aí a construção dos documentos dentro da história ou dos monumentos, né, como é o caso de um retrato, um quadro. Então, esse quadro aí, eu adoro ele por isso, assim, porque ele é, sabe o quê? Sabe o que esse quadro é? Ele é aquela foto que você posta no Instagram, sabe? Que você tá ali num lugar nada a ver e você tira a foto e você ficou de buchinho e de celulite, você tá sem maquiagem, você vai lá no Facetune e você muda tudo. E a foto que você posta no Instagram é outra coisa. Pronto, essa foto aí seria a foto do Instagram do Dom Pedro I, com certeza. Certeza, né? E a visão romântica, heróica, retumbante, enfim. E afim, a gente tem aqui o início do chamado período imperial, primeiro reinado, período regencial, né? Segundo reinado. Com relação ao primeiro reinado, alguma dica? Uma dica boa aí para os alunos? Gente, o primeiro reinado não costuma cair muito, mas o que a gente tem aí no primeiro reinado, né? A gente vai ter a primeira Constituição brasileira, de fato, que é a Constituição de 1824. Vai ser a primeira Constituição que vai ser feita aqui no Brasil, porque até então, como nós éramos colônia, nós recebíamos a Constituição de Portugal. Vinha de lá para cá, a gente só aceitava. Então, em 1824, acontece, de fato, nossa primeira... né, Constituição. Essa Constituição ela vai trazer alguns pontos para a história do Brasil, né, como, por exemplo, a instituição do catolicismo como religião oficial, o estabelecimento ali de quem poderia participar do processo eleitoral, né? E a gente vai ter a instituição do poder moderador. Olha que interessante, né? A gente é um país independente, mas que continua tendo o imperador governando a gente e moderando todos os outros poderes. Então, o primeiro reinado vai ter essa vertente. Tanto é que as pessoas começam a se desagradar com o Dom Pedro I, né? Principalmente em relação às posturas políticas dele, porque ele não era um bom político. O Dom Pedro I era um bom vivan, gente, era um garotão. Ele era aquele cara que pede combo de uísque na balada para ficar se passando para os amigos. Ele era esse tipo de cara aí. O Dom Pedro I, ele era o hétero top do século XIX. Então, ele não era um cara apto para governar. Tipo o João Dória, né? Que fez um surubão lá e ganhou o mundo aí. Era o Dom Pedro, seria esse político atualmente. Então, ele não era um bom político. E a galera começou a se revoltar com isso. O que acontece? O Dom Pedro sai do Brasil, né? Vai embora e deixa o filho dele, o Dom Pedrinho, com 5 anos de idade para ser aí o novo imperador. Dom Pedrinho, obviamente, não podia assumir com 5 anos, ele teria que esperar atingir a maioridade. E aí, durante o tempo, né, que a gente tem aí a saída do Dom Pedro I e a maioridade do Dom Pedro II, a gente tem o chamado período regencial, tá? O período regencial tem esse nome por quê? Porque ele vai ser governado por regentes. Esses regentes, eles eram os representantes da monarquia, porque o Dom Pedrinho não apitava em absolutamente nada, né? A gente começa com regências trinas, em que o poder era dividido entre 3 regentes. O objetivo era que tivesse um regente de cada região, né? Um regente do sul, um regente do norte, que era norte e nordeste, e um regente do sudeste, para a gente ter uma igualdade aí nesse poder. Obviamente isso não deu certo, a gente sai das regências trinas e passa para as regências
unas. E aí cada regencião una vai ter o seu próprio desenrolar. O que é importante vocês saberem de período regencial, né? Essa imagenzinha que o Helder colocou aí para vocês. Essas revoltas que acontecem durante o período regencial. Vale lembrar que nessa época é uma época que a galera se sente sem governo, porque as pessoas que estavam lá nem tinham sido pessoas escolhidas pelo povo, nem eram descendentes da família real. Então, eles não tinham aquele respeito de monarquia, aquele sentimento de, é o nosso rei, é o nosso imperador, né? Então, a gente tem uma série de revoltas pipocando aí pelo país que vão ter como objetivos, né, principalmente, o Brasil tomar uma decisão. A gente vai ser o quê? A gente continua monarquista, a gente se torna república. Vai ser nesse momento que as camadas mais pobres, elas começam a se atinar de política, de a gente tem que entrar nessa guerra, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Como foi o caso da balaiada, da cabanagem, que foi liderada aí por pessoas pobres. Vale ressaltar que esses movimentos foram duramente reprimidos, o exército imperial tacou para cima mesmo. A única que não teve um tratamento tão violento foi a Guerra dos Farrapos, que foi a mais longa guerra civil da história do Brasil, durou, se eu não me engano, 14 anos. Não tenho certeza, mas acredito que foram 14 anos. 10? 10. E elitista, né? Elitista. Exatamente, porque era liderada pela elite, eram os grandes estancieiros, né, que comandavam. Então, foi a única que, na verdade, não teve um fim. Foi um acordo que foi feito, né? Tipo, gente, vamos entrar aqui num acordo de cavalheiros, um dá um pouquinho, outro dá um pouquinho, eu cedo daqui, você cede daí, vamos chegar aqui num acordo, para ninguém se machucar mais, né? Vocês são tão bonitos, bloqueando estrada, queimando pneu. Vamos chegar num acordo, o que a gente pode resolver aqui? Então, foi a única dessas rebeliões que teve um destino e um tratamento completamente diferente. E aí, qual foi o principal impacto dessas rebeliões para a política brasileira? A galera resolveu antecipar a maioridade do Dom Pedro II. A gente precisava centralizar esse governo. A gente precisava colocar esses governos de novo na mão de um imperador. Então, a gente antecipa a maioridade de Dom Pedro II para 14 anos e ele assume como imperador e a gente começa o segundo reinado. Aí, meu caro vestibulante, segundo reinado para pouco. É um dos assuntos que mais cai no Enem. Cai em relação à economia, que troca aí total para a economia cafeira. Política. Cai em relação à política, cai em relação à troca de mão de obra, a gente começa a ter a entrada de mão de obra imigrante, cai em relação às leis que mudaram, Enem PPL de 2019 vai cair uma questão sobre lei de terras, porque até então, a lei de terras de 1850, até então, como é que as terras eram feitas, né? Essas terras elas eram dadas para as pessoas através do império. Só que quando a gente começa a ter a entrada de escravos libertos, a entrada de imigrantes nesse país, o que a galera faz para restringir, né, o acesso às pessoas à terra? A terra agora vai ser comprada e, obviamente, ela não vai ser barata. Criação das leis de terra, né, para diminuir o acesso. A gente vai ter também os próprios movimentos abolicionistas que começam a ganhar muita força. Então, a gente vai ter aí lei do ventre livre, lei do sexagenário. Antes disso, teve lei Bill Alberdin. Até isso já caiu do Enem, gente. É um negócio que vocês realmente têm que dar uma revisadona aí em segundo reinado, porque cai muita coisa. Não dá pra gente... Não se pode ir fazer o Enem sem fazer uma leitura ali atenta do segundo reinado. A gente está falando aqui de quase meio século de história brasileira. Então, assim, pessoal, tem que olhar os aspectos políticos, os aspectos econômicos, os aspectos sociais. Eu diria também que é interessante dar uma olhada como foi que essa monarquia chegou ao fim. Era o que eu ia comentar agora, assim, que é importante vocês ressaltarem também uma coisa que também cai pra caramba, Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai cai muito, principalmente porque a Guerra do Paraguai ela foi determinante para o fim do segundo reinado, né? Porque o Dom Pedro II, o Brasil saiu vencedor, mas tipo, vencedor de quê?
né? O que que nós ganhamos com essa guerra? Perdemos uma porrada de gente. Os senhores de escravo perderam muitos escravos, porque nessa época, para ter membros do exército, a galera recrutou escravizados, prometendo, se eles retornassem vivos, né, a alforria. Então, eles vão perder muitos escravos. E a imagem de Dom Pedro se desgasta muito com essa guerra. Além disso, guerra custa caro, né, gente? Num país que já não estava bem das pernas. Então, tipo, tanto problema para a gente encarar aqui no Brasil, o cara vai começar uma guerra, vai dar dinheiro para essa guerra rolar. E outra coisa, com essa guerra, o Dom Pedro sai enfraquecido e o exército sai fortalecido. Então, a gente vai ter, com a Guerra do Paraguai, o fim do Segundo Reinado e o começo da nossa república. Porque com esse exército fortalecido, eles vão aproveitar que o país está um caos e vão dizer assim, gente, só quem pode dar jeito nesse país aqui somos nós. Muito inspirados pelo positivismo, né? Que é importante vocês terem essa consciência aí da influência dos movimentos europeus, positivismo chegando aí fortíssimo aqui no Exército Brasileiro com ordem e progresso, né? Positivismo que tem essa questão de ser contra movimentos sociais, né? O Augusto Comte, ele era pirado com o Marx, assim, porque achava que os movimentos desorganizavam a sociedade, uma sociedade desorganizada não podia chegar até o progresso, então ordem e progresso não é à toa, né? A sociedade tem que estar em ordem para chegar até o progresso, e quem é que podia colocar a sociedade em ordem? O exército. E aí o exército dá esse golpe da república. Por que foi um golpe? Porque eles aproveitaram que o Dom Pedro II estava andando de camelo lá, sei lá onde, e disseram assim, vacilou? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Vacilou, velho. Agora é nosso. E já exilaram ali a família real, já botaram a galera de volta para a Europa, já assumiram o poder. Aí a gente tem a Primeira República, que é a República das Espadas, que não costuma cair muito no Enem. Assim, não é um conteúdo tão relevante. Obrigada, Itim, para bater com a sua, né? Porque você ontem também deu um show e eu fiquei, meu Deus, eu tenho que... A pressão ficou grande, né? O nível tá aqui, ó. Veio Jackson, veio PA, veio você, o nível... Gente, vocês não têm noção. Vocês tinham que orar pela alma do Helder todas as noites de vocês, porque isso aqui que o Helder tá fazendo para vocês, vocês não têm noção não do que é isso aqui não, viu? Vocês vão saber quando eles fizeram o Enem. Reunir esse grupo de excelentíssimos professores aqui. Eu estava até falando para o Ítalo ontem, rapaz, agradeci demais e agradeço demais a cada um de vocês, porque, assim, para vocês toparem essa minha loucura aqui, só vocês sendo mais loucos que eu. Ô, gente, o Helder querer que eu fale 50 minutos, sou historiadora, gente, mulher, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Mas vamos lá, pra gente ir. Bora lá, vamos lá, que a gente só tem 8 minutinhos aqui, ó. Vamos ter que fazer aqui uma síntese aqui, o cúmulo da síntese. Bom, a gente tem aí a primeira parte da República, da Primeira República, que é formada, né, pelos dois militares aí, a República da Espada, e a gente depois vem para uma parte que cai demais, não é isso, Zenaide? Aqui no Enem, que é a República Oligárquica. A República Oligárquica aí, pessoal, olha, os movimentos sociais são importantes, né? E eu acredito que os movimentos sociais acabam sendo a parte que mais foi cobrada até hoje no Enem. Justamente as guerras, as revoltas, né? Guerra de Canudos, Revolução, você tem aí a Revolta da Chibata, você tem a Guerra do Contestado, você tem aí... O próprio cangaço, né? A gente vai ter nessa época o surgimento do... Putz, como é o nome, Helder? É o... Não sei o que é social, como é o nome dessas revoltas messiânicas e tal, que tá dentro ali do cangaço, do... Ai, fugiu o termo agora. Enfim, esses movimentos sociais, eles vão entrar muito, né, dentro dessa república oligárquica, porque, como o próprio nome fala, eram repúblicas lideradas por oligarquias, por pessoas ricas. E, gente, pessoa rica não governa pensando no pobre de jeito nenhum. A gente tem aí o domínio de São Paulo e Minas, né, dentro dessa política, a famosa política do café com leite, porque São Paulo tinha o dinheiro através do café, e Minas produzia... Café também, é café com leite, só porque não dá para colocar o nome de café com café, mas Minas produzia café também, então a gente tem essas oligarquias do café comandando aí, né? E a gente vai ter aí o voto de cabresto, por exemplo, como uma das características, né, desse período. A galera botava, a gente teve mais participação popular,
né, com as novas constituições. Entretanto, com o voto de cabresto, a galera garantia que essa participação popular fosse bem por onde eles queriam, né? E aí é dentro desse contexto de inúmeras injustiças sociais, de inúmeras... desse quadro que não tinha uma participação e não visava ali o país inteiro, que a gente vai ter o golpe, né, do Vargas. Vargas vai dar um golpe e vai assumir aí o poder em 1930. E aí o Vargas foi um cara que ele foi tão importante para a política nacional que a gente não chama de governo Vargas, a gente chama de era Vargas. O cara tem uma era só para ele, passou 15 anos aí no poder, de 30 a 45, foi um verdadeiro camaleão político, teve momentos de extremo populismo, teve momentos de Estado Novo em que ele virou um ditador loucão, né? Então foi um cara que deu golpe em cima de golpe para se manter no poder. Ele dava golpe no próprio governo para se manter no poder. Deu um golpe nele mesmo, né? Deu um golpe nele mesmo. E foi um cara tão desculpa, assim, mas tão filho da puta de um jeito massa, que ele teve um governo ditador, saiu desse governo ditador para a gente começar o processo de redemocratização, e ele conseguiu voltar depois com o apoio popular. Ele conseguiu ser eleito pela primeira vez em seu próprio governo, ainda passou aí mais um bom tempo. De forma democrática, né? De forma democrática, né? Ainda conseguiu passar um bom tempo aí no poder. Gente, era Vargas também, é outro assunto que cai bastante. É um clássico. É um clássico. É importante que vocês deem uma olhadinha em Era Vargas. Helder, deixa eu vender aqui meu peixe. Diga lá. Tem vídeo no meu Instagram falando sobre Era Vargas. Tem vídeo aqui no YouTube, meu e do Helder, inclusive, né? Na pandemia nós produzimos vídeo falando sobre Era Vargas, falando sobre redemocratização. Vídeos extensos, assim, 45 minutos, 50 minutos, falando só disso. Então, deem uma olhadinha, procura. Eu vou colocar os links para vocês lá no Instagram, para vocês darem uma olhadinha depois disso com calma, porque realmente Era Vargas cai demais, é a cara do Enem, assim, o Enem ama Era Vargas, né? Até porque vai ter a criação aí dos primeiros direitos trabalhistas, a gente vai ter a criação de diversos ministérios, né? A gente vai ter a entrada das mulheres no processo político. Então, é um governo que vai trazer uma mudança política, social, econômica muito grande para a história do Brasil. E vai ser o cara que vai começar a crescer o processo industrial brasileiro, né? Ele vai começar a entrar em contato ali com a galera, principalmente nos Estados Unidos, e aí depois dele, quando a gente tem a redemocratização, esses caras da redemocratização, eles cuidam de aumentar o nosso processo, né, o nosso processo industrial, principalmente ali no JK, que a gente vai ter o alinhamento do Brasil com o American Way of Life, né? Vai ser a época que vão começar a entrar os carros aqui no Brasil, as televisões, os rádios, né? Televisão ainda não, desculpa, rádio. Vai se modernizar aí e tal. E aí a gente tem esse período de redemocratização, essa parte do Brasil se configurando pela primeira vez como uma república um pouco mais democrática, né? A gente começa a ter, de fato, ali a ampliação da participação popular, a gente começa a ter até mesmo pelas épocas, né? Ali a gente começa a ter... tempo, né? Durou pouquíssimo tempo. A gente começa a ter o fortalecimento do movimento estudantil, por exemplo. A gente começa a ter ali esse alinhamento maior com uma democratização. E aí o que aconteceu? Durante o último presidente dessa fase, que foi o Jango, né? O João Goulart, o que ele vai fazer? Ele vai começar a propor um negócio mais voltado para a população. E aí, meu povo, vocês sabem como é que essa história termina, né? O rico não aceita que o pobre tenha direito a nada. Quando o Jango falou assim, vamos fazer reforma agrária, a galera ficou pirada, comunista! Gente, o fantasma do comunismo, ele não é de hoje não, hein? O comunismo voltou aí, O fantasma do comunismo voltou. Comunista, esse cara quer acabar com o Brasil e tal. E aí começaram, o exército, salve a gente. E aí a gente tem a ditadura militar. Ditadura militar foi um assunto extremamente importante no Enem, né? Durante 10 anos aí não tinha um Enem que não caísse ditadura. Só que de 2018 para cá, devido às novas resoluções do MEC, né, a gente não tem mais ditadura caindo.
E se cair, viu, Zenaide? A minha aposta é ali milagre econômico. Milagre econômico. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Se cair ditadura, é milagre econômico, né? É falando aí de como o Brasil cresceu, seu PIB. Não se fala aqui custos, né? Como cresceu aí o PIB e tal. Então, se cair, cai assim. Aí, quando o regime militar acaba, a gente vai ter o primeiro governo, né, dessa redemocratização, né, que é a chamada Nova República. O primeiro presidente dessa Nova República que foi escolhido foi o Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves ele não chegou a assumir porque ele morreu, ele ficou doente, na verdade, no final da campanha. E quando foi passada a faixa, foi passada para o vice dele, que era o Sarney, né? Vocês estão ouvindo a minha bênção, né, ali? É grandão ele? É cachorro? É um bebezão. Só 40 quilos, pouca coisa. Eita, menina, 40 quilos. Olha, o meu pesa 9 aqui, imagino de 40. Os meus alunos sabem muito bem quem é o Draco, né? Eu já aprendi ele, porque quando ele tá solto, ele fica dando pulinhos aqui para me beijar. Isso aí eu aprendi, mas não deu muito certo, não. Enfim. Aí o Sarney assume. E aí, gente, o objetivo desses novos governos é muito simples. É fazer o Brasil crescer. Né? A gente precisa tirar o Brasil de uma crise econômica gravíssima que se seguiu depois da ditadura militar. Então, a gente vai ter aí o Sarney criando, né, o plano Sarney. A gente vai ter a troca de moedas nesses governos. Depois do Sarney vem o Collor. O Collor vai dar aquele golpe histórico, né, nas poupanças, vai sofrer um impeachment. No Collor, exatamente. Em seu lugar, vai assumir o Itamar Franco. Durante o governo de Itamar Franco, vai se destacar a figura do seu secretário da Fazenda, que foi o cara que começou a pensar no novo plano econômico, que era o Plano Real. E aí, com esse Plano Real, né, o Fernando Henrique garante aí a sua posse na presidência e passa 2 anos na presidência. Depois do Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique foi um governo muito alinhado com o neoliberalismo, principalmente americano. Então, a gente vai ter uma série de privatizações aqui no Brasil. E aí, com o fim do governo Fernando Henrique, as pessoas sentem a necessidade de um governo mais populista. E aí a gente tem a entrada do Lula nesse setor. Vale lembrar que o Lula ele estava alinhado com a América Latina na chamada Onda Vermelha, né, Eudinho, que a gente teve aí na América Latina, com a ascensão da Kirchner na Argentina, com a ascensão do Morales na Bolívia, né? Então a gente tem... Você tem realmente vários governos de esquerda, né, subindo nos países latino-americanos, e lembrando, e deixando bem claro, que esse Lula que chega ao poder em 2003, ele é um Lula bem diferente daqueles Lulas que tentaram em 89, 94, 98, né? Até porque você lembra pelo vice-presidente dele, que era José Alencar, que era um dos grandes industriais que o país tinha, e o próprio Lula, ele, por mais que tenha sido historicamente um crítico, né, da política neoliberal, o seu governo é marcado pela continuidade da política neoliberal. Ele só conseguiu se eleger quando ele abrandou o discurso dele, né? Vale ressaltar que o Lula, ele tentava há muito tempo, mas o Lula tinha um discurso muito radical. Como ele vinha do movimento operariado, como ele vinha do Partido dos Trabalhadores, ele tinha um discurso muito radical, né? De acabar com essas privatizações e tal. E aí ele não conseguia chegar lá porque a galera tinha medo do que ele ia fazer quando ele chegasse lá. E aí, quando ele abrandou o discurso, né, quando ele começou a, não, gente, peraí, vamos conversar com os empresários e tal, quando ele começou a fazer essas alianças, né, aí ele conseguiu se eleger. E, de fato, o governo dele foi marcado por uma série, né, de neoliberalismos. Ele teve um lado populista muito grande, sim, né, tivemos criação de diversos programas sociais, tivemos a criação de diversas universidades, tivemos aí a criação de programas de pesquisa, né, nessa época. Descoberta do pré-sal, né? Descoberta do pré-sal, Ciência Sem Fronteiras. Então foi um governo marcado realmente por um avanço muito grande. Quando o Lula sai, ele passa o bastão para Dilma, né?
E aí, o que acontece durante o governo Dilma? A gente tem o mundo entrando numa crise, principalmente em relação ao petróleo, né? Lá na Arábia Saudita, a gente vai ter uma crise do petróleo gigante. Obviamente, isso vai ter um impacto muito grande aqui, né? Além disso, a Dilma, ela não era uma figura carismática. Na verdade, a Dilma não queria ir para a política, né? O Lula que empurrou ela não queria esse Ela papel. é uma tecnocrata, né? Ela é uma tecnocrata, ela não é política, ela é uma pessoa dos bastidores, né? E aí, a gente tem também crescendo nessa América Latina que tinha passado pela onda vermelha, a gente tem o crescimento do movimento contrário, né? Dos movimentos direitistas, conservadores. E aí a Dilma sofreu um golpe, né? Como era a frase, Ana? Tu lembra? Era com Congresso com tudo, né? Um com golpe... Supremo, desculpa, com o Supremo e com tudo, né? O Congresso juntou o Supremo e tal. E aí, quando eu brinquei que nós fomos massa de manobra, né, em 2016, foi em relação a isso, muitas pessoas chegaram a acreditar, de fato, que a Dilma estava envolvida. Já está sendo tratado como um golpe parlamentar, né? Um golpe parlamentar ali, né, que foi orquestrado ali pelo, na época, presidente da Câmara dos Deputados, né, que era o Eduardo Cunha, que começou a realmente não dificultar o governo. A gente sabe que quando o presidente ele não tem uma boa representatividade no Congresso, ele não consegue governar. Então, o presidente ele tem que ter aquela habilidade de conseguir formar uma maioria. Né? E a Dilma ela entrou em colisão com o presidente da Câmara dos Deputados, que na época era o Eduardo Cunha. O vice dela era uma carniça, que é o Temer. E ali pelos bastidores, né, a gente teve aí várias situações assim bastante esquisitas, para não dizer vexatórias, como por exemplo, o Temer deixa escapar ali meio que sem querer uma espécie de discurso de posse sem a Dilma ter ali sido afastada antes, como se, opa, o cara cometeu um ato falho, ele foi mandar essa mensagem para uma outra pessoa e acabou publicando e todos viram, aí, enfim, caiu na rede, né? Os prints já começam. Hoje eu falo de forma muito segura que foi um golpe, porque durante muito tempo fico se debatendo, né? Foi golpe, não foi golpe, foi golpe. Né? Só que hoje já é comprovado historicamente que foi golpe. Então hoje já tratamos, né? Importante só deixar claro, né, para que o aluno não confunda, Ítalo, era esse mesmo que eu estava querendo lembrar. Que assim, o impeachment não é golpe, né? Assim, um processo legítimo dentro da democracia. Exatamente, olhando pelo ponto de vista jurídico. Mas o que aconteceu realmente ali tem as marcas e está cada vez mais evidente. Comprovado, e assim, eu costumo dizer que na história, a partir do momento em que quanto mais tempo vai passando, melhor vai ficando a nossa análise, né? E outras coisas, novas fontes vão aparecendo. Não se faz história sem fonte, isso é fato. E aí o que é que acontece? A gente já tem realmente fontes suficientes para dizer, olha, houve um golpe parlamentar que realmente implodiu o governo, assume o Temer, e realmente começa ali um projeto de país totalmente diferente daquele que foi eleito. Né, e foi um golpe tão bem orquestrado que eles trataram logo de imediato, além de impeachment a Dilma, né, de a tornarem inelegível por 8 anos. Então é tipo assim, como eles vão provar que o que a gente fez aqui foi um golpe, vamos tratar de tirar ela do jogo por muito tempo, porque a gente não quer que esse tipo de governo, o governo mais populista, volte. Né? Então o Temer assume aí, só que o Brasil continua numa crise gigantesca, apesar do projeto de país que o Temer continuou não ter sido o mesmo da Dilma, que muito menos do Lula, né? Mas quando teve os impactos gigantescos, né? E principalmente também os impactos, né, dos escândalos de corrupção, aí entrou a Lava Jato, aí criou aquele clima de moralismo muito forte dentro da sociedade, que já existia de forma ali, como é que eu posso dizer, mais tímida, mas que ganhou uma projeção enorme, e a coisa ela vai se avolumar ainda mais
quando começam ali os processos do Lula, e o Lula acaba sendo impedido de participar das eleições em 2018, né? Então, Sim. isso aí realmente abriu o cenário para que naquele ano fosse eleito o presidente Bolsonaro. Então, ele inicia o governo Bolsonaro, que eu acredito que, assim, dificilmente vai cair no Enem, um governo Bolsonaro. E aí Recente, né? muito recente enfim, a gente puxou até o governo Bolsonaro, mas para que o aluno ele pudesse ter essa, como é que eu posso dizer, essa visão, né, total, né? Até porque a ideia era puxar do período pré-colonial até aqui a nova república. Gente, a gente falou da chegada de Cabral até o Bolsonaro em 1 hora. Vocês não têm noção do que é isso. A capacidade aqui de síntese. Bom, minha amiga Zenaide, olha, eu quero lhe agradecer. A gente está chegando aqui ao fim da transmissão, né? A gente ainda passou 10 minutinhos. E assim. Ainda tem gente aí com a gente? Ainda temos aqui 13, olha aí, 13 guerreiros, olha aí. 13 guerreiros. É pra aplaudir de pé, igreja! É pra aplaudir de pé! Mas olha, antes de finalizarmos, quero lembrar que amanhã, viu, pessoal? Amanhã a gente tem a nossa última live, que vai ser com geopolítica, uma revisão de atualidades bem interessante. E Zenaide, para os nossos alunos que quiserem aí te seguir no Instagram, fala sobre como é que eles podem te achar, qual é o teu perfil no Instagram, né? Tu tens algum projeto aí, tem algum curso, fala pra gente aí, porque nós temos aqui alunos, e outra coisa, muitos alunos vão assistir essa gravação também depois. Gente, eu tenho 2 Instagrams, né? E eu sou pessoa desorganizada, geminiana, então eu falo de história, de sociologia e filosofia nos 2, que é o Zenaide Lobo 7, que é o meu pessoal, mas que eu também falo de coisa de vestibular, e tem o Historizando Fortaleza, que é o meu profissional, lá é totalmente direcionado para assuntos acadêmicos. É lá que eu divulgo, por exemplo, meu curso de História do Ceará, né, trabalho com História do Ceará, vocês vão fazer a segunda fase aí da UES, é super importante que vocês tenham esse conhecimento de História do Ceará, né? Vai ter concurso para a polícia agora, que História do Ceará também é disciplina, viu? Sim, vai ter concurso, tenho todo o material, né? Tenho questões resolvidas e tal. Os meninos que já tiveram minha apostila aí podem deixar o teu curso, Zenaide, é tipo uma mentoria? Como é que é? Uma mentoria é ao vivo, é online? Como é que é? Gravação? É ao vivo e online. É online e ao vivo, né? Eu fico com os meninos, faço ali. É mais ou menos isso que a gente fez aqui, só que o conteúdo é mais espaçado, né? Eu divido em 4 aulas para a gente poder falar bem de História do Ceará, e eu disponibilizo também os meus slides e o material com questões resolvidas e comentadas para os alunos. Eu tenho também um curso de repertório sociocultural, porque como eu trabalho com sociologia e filosofia, a gente acaba entrando muito aí, né, na redação. Inclusive, né, o Ítalo ontem falou das apostas dele para o vestibular, ou para a redação do Enem. Você, né? tem alguma aposta aí que poderia falar aqui para os nossos... nós temos aqui ainda... temos 9 alunos aqui nos acompanhando. Olha, é o seguinte, a questão da sustentabilidade que o Ítalo falou realmente é uma questão bem provável, né? A gente pode falar de crises sanitárias, e aí a gente pode colocar pandemia, a gente pode colocar várias coisas do tipo. A questão ambiental é uma questão que está muito na moda. Eu acho difícil cair, porque é difícil falar da questão ambiental sem criticar o governo, e eu não sei se o MEC iria fazer isso, né? Também acho que... A questão do etarismo também é uma questão que a gente está apostando aí, né? Principalmente em relação à questão dos idosos. Está crescendo o número de idosos no Brasil, então a gente, quando fala de acessibilidade e tal, a gente tem alguns temas aí. Daqui para sábado eu vou divulgar meu top 10 aí, do que eu acho que vai cair, né? Vou consultar meus orixás ali para ver o que vai ter. Então eu tenho esses 2 perfis, o Zenaide Lobo 7 e o Historizando Fortaleza. Espero vocês lá. Show de bola, minha amiga, muito obrigado, foi sensacional aqui, nossa revisão hoje foi espetacular, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente finaliza a nossa transmissão aqui e quero deixar claro, amanhã
nosso último encontro dessa Maratona Enem. Minha amiga Zenaide, forte abraço. Pessoal, até amanhã. Valeu, gente. Boa noite. Eu Até que mais. agradeço, gente. Muito obrigada. Valeu. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular.